Olá, eu vou falar sobre a carteira recomendada da Nova Futura para o mês de outubro. Só que antes, eu quero relembrar como é fácil aplicar na carteira recomendada. Basta você entrar no portal, lá na área logada, e na parte de investimentos, escolher carteira recomendada, clicar, definir o valor que você quer aplicar e autorizar que a sua aplicação vai ser feita na carteira recomendada automaticamente. O mês de setembro foi difícil para o mercado, como foi o mês de agosto. A bolsa, o Ibovespa, caiu 4,80 no mês e a carteira recomendada, que é o 4,62. Ela ficou com uma queda menor que o Ibovespa de 0,18. No ano, a carteira recomendada está com 11,74, enquanto o Ibovespa está com uma queda de 18,18. O alfa da carteira, a diferença entre o retorno dela e o retorno do Ibovespa, está em 29,92. Significa que a carteira tem um retorno maior do que o do Ibovespa, de 29,92. O mês de outubro vai continuar sendo desafiador para os investidores brasileiros, infelizmente. Nós temos eleições nos Estados Unidos, isso deve agregar muita volatilidade nas bolsas por lá. Nós temos todas as questões relativas à pandemia, um receio de segunda onda, que tem como contrapartida um pouco mais de otimismo em relação à retomada da atividade no hemisfério norte. E aqui no Brasil em particular, as preocupações estão do lado fiscal, na inflação, no câmbio, e na possibilidade da taxa de juros mais longa continuar subindo, indicando o aumento da percepção de risco. Por fim, o governo precisa sinalizar para o mercado como vai continuar tocando as reformas. Tem a reforma administrativa, tem a reforma tributária e tem a PEC do gatilho. Além disso, o governo precisa dizer para o mercado como vai fazer com o seu novo plano de sustentação, o Plano Renda Brasil, de onde ele vai tirar os recursos e quem vai se beneficiar desse programa. Diante desse cenário desafiador, nós mantivemos a carteira bastante mista em relação às possibilidades. Nós fizemos uma relação com o Ibovespa bastante moderada, indicando um pouco mais de cautela, mas ao mesmo tempo indicamos algumas ações que podem se beneficiar caso o mercado resolva subir, recuperando as perdas de setembro. Nós mantivemos B3 na carteira. É uma empresa super sólida, ela tem um monopólio do mercado de capitais no Brasil e vai se manter com 12% do nosso portfólio. A Cosan, depois de ter tido uma perda substancial no mês de setembro, vai continuar na carteira com o mesmo percentual de 10%, porque nós acreditamos que ela tem grande chance de se recuperar. A Cyrela é uma das ações que nós apostamos que vai continuar se beneficiando de um potencial de melhora da economia. É um setor que pode se beneficiar da retomada das atividades no Brasil e, sobretudo, ela tem a liderança no seu setor. Nós voltamos a colocar uma empresa do setor de energia na nossa carteira para dar um pouco de estabilidade, para dar um pouco mais de relação entre a nossa carteira e o Ibovespa. Quem vai entrar é a maior empresa privada do setor de geração de energia elétrica, que é a ENGIE, e ela vai entrar com 10%. A Gerdau, pelas suas características de diversificação de produção, de produtos, de mercados, vai continuar na carteira com 10%, porque caso a atividade econômica do exterior ou do Brasil volte a mostrar taxas de crescimento animadoras, a Gerdau deve continuar se valorizando. Outra ação que se manteve na carteira recomendada foi o Magazine Luiza. Nós aumentamos o seu percentual de participação de 7% para 8%, acreditando que o mercado pode continuar no processo de avaliação positiva da empresa, sobretudo com os resultados relativos ao terceiro trimestre. A Petrobras foi mantida na carteira porque é a maior empresa brasileira e nós temos uma perspectiva positiva para os preços do petróleo ao longo do mês de outubro. Acontece que nós reduzimos um pouco o peso dela de 12% para 10%, para ter um pouco de cautela em relação ao potencial de resultados negativos por conta do julgamento no STF da possibilidade de venda ou não das refinarias para o setor privado. Se ela for impedida de vender as refinarias, pode sofrer um pouco, mas deve se recuperar depois. A Vale está mantida na carteira por conta das expectativas em relação à economia chinesa. A economia chinesa mostra uma tendência de manutenção da taxa de recuperação, isso deve manter a demanda para o minério de ferro elevada e a Vale vai continuar se beneficiando disso. Via Varejo, depois de uma forte queda de uma realização no mês de agosto, também foi mantida e como no Magazine Luiza, nós subimos de 7% para 8% por conta de uma visão positiva em relação ao varejo eletrônico. Finalmente, outra empresa que foi mantida na carteira, mais uma vez, é a WEG. A WEG tem 10% e nós acreditamos que o processo de valorização dela vai ser mantido. Vale lembrar que a carteira recomendada é um investimento de longo prazo. Todo mês você pode olhar o retorno dela, mas o mais importante é ter um plano de investimento de longo prazo.
Nós fizemos um call especial no dia 22 de setembro, call de fechamento, para discutir exatamente uma estratégia de aposentadoria utilizando a carteira recomendada. Dê uma olhada lá que você vai entender que a volatilidade de curto prazo pode trazer preocupações, mas não deve afetar suas decisões de investimento. Se você não abriu a sua conta na Nova Futura ainda, não perca essa oportunidade. Abra sua conta, é muito simples, basta você entrar no nosso site e começar o processo. Em poucas horas você vai ter a sua conta aberta. Venha para a Nova Futura.